E a gente continua naquela sequência, tá certo, das entrevistas com os candidatos, aquele bate-papo gostoso aqui com a gente, direto aqui no Especial Universitário, tá, com os candidatos a prefeito e vice aqui da prefeitura do município de Carmo do Rio Claro, nesse pleito 2020. E hoje recebendo aqui João Paulo de Castro Ferreira e Luciano do Tião Vico, da coligação de mãos dadas com nossa gente. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Luciano. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite, ouvintes do Grupo Onda Sul, maior grupo de comunicação do sul de Minas, motivo de muito orgulho para toda a nossa cidade, Carmo do Rio Claro. Boa noite, meu amigo Luciano do Tião Vico, meu amigo, meu parceiro, nosso vice-prefeito mais atuante, mais arrojado. Boa noite, João. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão nos escutando. Vamos falar um pouquinho primeiro, como a gente tem feito aqui nas entrevistas, João, a respeito do candidato. Por que João Paulo de Castro quer ser prefeito de Carmo do Rio Claro? Wilson, eu venho de uma família que praticou a política uma vida inteira, a boa política, a política das mãos limpas, da consciência tranquila. Meu pai foi o único deputado estadual, o único deputado federal da história de Carmo do Rio Claro. Sim. O Luciano, filho do nosso querido, saudoso, inesquecível Tião Vico, vice-prefeito por 2 vezes na cidade, vereador por 2 mandatos também em Carmo do Rio Claro. Tanto fez pela cidade, tanto fez por Carmo do Rio Claro, é saudoso mesmo. E você sabe que a gente vai andando agora, e o que a gente escuta de gente falar bem do Tião Vico, coisa que o Luciano, por exemplo, nem sabia. Sim. Então ele continua vivo aqui, abençoando a nossa jornada. Né? Mas retornando aqui ao principal, né, nós temos a política no nosso sangue, a boa política, né, e nós acreditamos que a política é a forma mais curta para se fazer o bem. O Papa Francisco disse até recentemente que a política é o caminho mais curto para se praticar a caridade. Então, quando você tem uma administração pública voltada para o bem-estar da população, e é isso que nós vamos praticar, com certeza toda a população sai beneficiada. Né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Tá certo. Luciano já esteve na prefeitura, trabalhou na parte de infraestrutura. E o que levou o Luciano a ser... Primeiro, o convite, João Paulo, eu gostaria de falasse pra gente sobre essa questão do convite, como é que você recebeu esse convite para ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito aqui do nosso município, Luciano. Bem, Wilson, eu tava com a minha vida já encaminhada, né? Longe da política, e um belo dia o meu telefone tocou. Sim. Né? O Ângelo, ex-prefeito, que me ligava. Tá. Perguntou se eu tinha 2 minutos para conversar com ele. Né? Até então nem desconfiava, né? Aí eu marquei o horário, tal, certinho, ele apareceu, só que levou junto com ele o João. Né? O João acho que ficou meio sem jeito Chegou de chegar. De repente. E sentou lá, né? Meio sem saber o que falar. Passou uns 10 segundos e ele virou para mim e perguntou se eu não tinha 4 anos para dedicar pro Carmo, né? Que ele havia dedicado a vida toda, né? Bom, não aceitei, né? De cara não aceitei. Né? Mas não negou também não. Vamos conversar. Né? Primeiramente, né? Saber qual que era o meu papel dentro da administração. Tá certo. Que eu não estava ali para fazer um papel de figurante, né? Ficar só dentro de casa e vendo, né, o que estava acontecendo. Sim. Né? Aí fomos conversando, fomos afinando a viola, né? E isso foi lá em março, né? Tá. Logo depois do carnaval. E daí pra cá estamos juntos, caminhando junto, abracei a ideia, né? E resolvi dedicar esses 4 anos pro Carmo. Isso aí, tá certo. Uma aliança, Wilson, apenas rapidamente aqui para finalizar, nascida de modo natural e única e exclusivamente com o objetivo de trabalho, de administrar a cidade. Porque o que a gente consegue ver por aí são grupos políticos que se unem para ganhar as eleições. Né? Claro que a gente quer ganhar a eleição, a gente vai ganhar as eleições, mas o que a gente quer mesmo é administrar a cidade para nossa gente. Sabemos que é possível. Tá bom, então. Vamos começar então com os temas. Nesse primeiro bloco, a geração de empregos, João Paulo. Wilson, a geração de empregos tem sido um dos temas mais debatidos nessa eleição. Sim. As pessoas que nós visitamos, os lugares que a gente tem ido apresentar nas suas propostas, têm se manifestado muito a respeito da geração de emprego. A geração de emprego e renda é uma das principais bandeiras da nossa eventual administração. Tá? Existem algumas formas de se gerar emprego. Primeira delas,
o investimento nas pequenas empresas do município, nos microempreendedores, e isso se faz através de parcerias como a com o Sebrae. Semana passada nós estivemos em São Sebastião do Paraíso, eu e o Luciano do Tião Vico, com o deputado Carlos Melles, presidente nacional do Sebrae, que reafirmou a sua parceria com o nosso projeto. Já na próxima quarta-feira, a diretoria regional do Sebrae estará em Carmo do Rio Claro para uma reunião comigo e com o Luciano, já para começar os projetos e traçar as ideias para uma eventual administração a partir do dia 1º de janeiro de 2021, onde o Sebrae vai capacitar e criar condições para o pequeno empresário e para o empreendedor que ainda não teve condição de abrir o seu negócio, gerar emprego e renda para toda Carmo do Rio Claro. Segundo passo é a gente aproveitar as nossas vocações naturais. Sim. Carmo do Rio Claro, para geração de emprego e renda, tem 2 vocações naturais. A primeira dela, a agropecuária, a maior geradora de empregos do município, né? A segunda delas, a empresa do turismo, a indústria do turismo. A indústria do turismo é uma indústria limpa, não poluente, é a maior geradora de emprego do mundo. E quando você fala em turismo, você fala diretamente em geração de emprego e renda. Nós temos uma vocação aqui que a gente tem que explorar, né? Então, quando o turismo se desenvolve, a sociedade local também se desenvolve, né? Sem prejuízo, é claro, a gente trabalhar como forma da criação de um ambiente favorável para os empresários, um ambiente favorável para a atração de empresas aqui para Carmo do Rio Claro, né? Mas tudo isso sem mentira, sem demagogia, sem a política da enganação do eleitor, né? O que for possível, né? Indústrias, nós precisamos de 3 coisas para poder atrair para o município. Primeiro, é a geografia. Nossa geografia não é favorável para essa atração. Nós estamos longe das rotas principais de escoamento. Segundo, mão de obra barata. Graças a Deus nós não temos. Terceiro, matéria-prima. Nossa matéria-prima, como já disse aqui, é o turismo e a agropecuária. Fora isso, existe só uma forma de você trazer indústria para o município. É criando um ambiente favorável e tendo relacionamento em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde esses empresários estão e podem vir para cá gerar emprego e renda. Deixando muito claro, todos os meus contatos pessoais, os contatos pessoais do meu pai, criados durante uma vida inteira, estarão disponíveis para Carmo do Rio Claro, para geração de emprego e renda. Compromisso meu com a nossa gente. Tá certo. Isso mesmo, né, Isso mesmo. Na questão do turismo, você tocou no turismo aí, João Paulo. Projetos para o turismo? Wilson, você mesmo chegou a me entrevistar na oportunidade da verba para o calçamento da Serra da Tormenta. Sim, claro. Né? Foi uma verba conseguida por mim, através do deputado estadual João Vitor Xavier, junto ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nosso amigo, né? E nós entendemos que o primeiro passo para a estruturação do nosso turismo é você estruturar os nossos pontos turísticos. Como você calçar a Serra da Tormenta, você montar uma rampa lá em cima que também já está no projeto, né? Você criar condição para que o turista venha. Fato principal, eu digo muito, nós precisamos recuperar a autoestima do cidadão carmelitano. A autoestima, um sorriso no rosto, um brilho no olhar, é o primeiro ponto para que o turista venha para a nossa cidade. Ninguém gosta de ir para uma cidade onde as pessoas não estão felizes. Sim. Então esse é o primeiro ponto, né? Você recuperar a nossa autoestima. Segundo, você estruturar os nossos pontos turísticos. Terceiro, você aproveitar o turismo como fonte de geração de emprego e renda, né? E quarto, você entender que o turismo também é entretenimento para as pessoas de Carmo do Rio Claro. Quando você traz pessoas de fora, quando você realiza um trabalho onde os turistas, como diz o Zé Carlos Faria, o turista de fora, né, pode aproveitar, pode desfrutar, o cidadão carmelitano, que também não tem opção de entretenimento, também pode aproveitar. Né? Então, o turismo é uma indústria que realmente, se a prefeitura souber ser parceira não é simplesmente não atrapalhar nesse ponto. Tem que entender a importância do turismo. É criar um ambiente favorável para o empresário. A prefeitura não pode perseguir o empresário, não pode entender que o empresário é somente uma pessoa que quer explorar. Ao contrário, gera emprego, gera renda, e é isso que a gente quer. Retomar uma das nossas principais vocações e transformar Carmo do Rio Claro num dos principais pontos turísticos de Minas Gerais.
É isso aí. Esse próximo tema aqui, eu tenho certeza que o Luciano conhece muito bem, que é Estradas Rurais e Infraestrutura, Luciano. Esse aqui eu vou ficar em silêncio. Vamos lá. Bom, eu tive à frente da Secretaria de Infraestrutura por 2 vezes. 2 vezes. Né? Uhum. No último ano do mandato do Ângelo e no mandato tampão do Vitinho. Né? Uhum. Nesses 1 ano e 8 meses, eu fui agraciado com 2 moções de aplauso, com as 2 câmaras diferentes, né? Na gestão do Ângelo e na do Vitinho. Né? Dentro desse período, deu para fazer muita coisa. Né? Foram mais de 20 obras em 1 ano e 8 meses. Certo? E deu para perceber que é possível. Né? Basta boa vontade. E com a ajuda da nossa equipe, né, de funcionário público, não tem como não fazer. Certo? É tranquilo. Tanto na infraestrutura rural quanto na infraestrutura urbana. Certo? Não tem problema nenhum com isso. A nossa região as malhas rurais das estradas aí são quilômetros e quilômetros. Mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais e onde a gente anda. Nós acabamos de chegar na zona rural, deu tempo só de tomar banho e vir pra cá. Né? O pessoal fala, Luciano, pelo amor de Deus, volta. A gente precisa de você nas estradas rurais. Tão bom escutar isso. E o que eles pedem, eu preciso de estradas boas, né? Exatamente. Todo mundo diz para você escoar a produção, para você se locomover de um lado para o outro, para o seu filho passar com transporte escolar com segurança. Precisa de uma emergência, claro, a estrada tá boa, né? A estrada é tudo, é a alma da prefeitura. E a principal demanda da zona rural é a estrada. Não deveria ser, né? Tinha que estar em boas condições. Eles deveriam questionar outros assuntos, mas não é estrada rural, né? É tão sofrido que é. É verdade. Né? Entidades e ação social, João. Wilson, durante os meus 4 anos de mandato como vereador agora, já no meu 2º mandato não consecutivo, lembrando que eu fui vereador aqui em Carmo do Rio Claro também de 2005 a 2008, eu fui um parceiro das entidades, caminhei de mãos dadas com todas as entidades, elas são provas disso, né? Trouxemos recursos para as entidades, encaminhamos e resolvemos demandas das entidades junto ao Poder Executivo Municipal, né? E não será diferente. A gente precisa parar de entender que as entidades são um peso nas costas da prefeitura. Não é, ao contrário. A prefeitura, essas entidades tiram das costas da prefeitura um peso. Vamos dar o exemplo. Responsabilidade. Claro, a própria APAI. A APAI é uma entidade que é uma obrigação do poder público o exercício daquela função e jamais teria condição de fazer com a competência, com a beleza, com a excelência do trabalho. Com certeza, né? E nesse ponto nós temos, Wilson, uma coisa que me deixa muito particularmente, a mim e ao Luciano, muito feliz. Nós temos uma candidatura inclusiva, que é a candidatura do Everton, nosso candidato a vereador pelo Democratas, que é um usuário da APAI, né? Primeiro candidato da história. Né? Isso nos deixa muito feliz e isso demonstra o nosso compromisso com as entidades de Carmo do Rio Claro. Outra entidade também que desenvolve um papel sensacional é a ASF, Associação São Francisco. A gente precisa estruturar a Associação São Francisco para que ela possa, não para que ajude a entidade, para que ela ajude o município a resolver um dos seus principais problemas, que é essa quantidade de cachorro na rua, né? Para quem não gosta de cachorro, se sente incomodado. Para quem gosta, eu adoro cachorro também, Luciano adora cachorro, porco espinho, cavalo, tem tudo lá na casa dele, né? Para quem gosta, se sente incomodado com aqueles animais naquela situação. Então, contar com a colaboração da ASF através do apoio da prefeitura para que ela nos ajude a resolver mais os problemas. A gestão, uma eventual gestão do João Paulo e do Luciano Tião Vico caminhará de mãos dadas com todas as entidades, principalmente também as entidades esportivas. A gente tem o exemplo do Vila Nova, do projeto Jogando Junto, tem outros projetos que a gente tem, o América, que a gente precisa incentivar também, mas isso a gente fala um pouco mais à frente em relação ao esporte. Nesse segundo bloco, João Paulo e Luciano, começamos aqui com a questão do funcionalismo público. Projetos? Wilson, falar sobre o funcionalismo público municipal de Carmo do Rio Claro, para mim é motivo de muito orgulho. Sim. Amanhã é dia do funcionário público, né? E a gente precisa valorizar essa classe. Essa classe que dá a sua vida para poder fazer com que a cidade funcione. Né? E quando a gente fala em valorização, não é você dar tapinha nas costas, não é criar homenagem para funcionário. É claro que eles merecem e no nosso governo continuarão tendo. Mas são realmente coisas que fazem a diferença no dia a dia
do funcionário público. Eu sou um parceiro do funcionalismo público municipal de Carmo do Rio Claro. Nos meus 4 anos como vereador, eu sempre votei favorável ao reajuste dos funcionários públicos e contrário ao meu próprio reajuste. Sempre fiz isso, é muito justo. Tá? Apresentei também um projeto de lei que trata e combate o assédio moral ao funcionário público na Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, porque nós já tivemos casos de presidentes da casa, que são vereadores hoje, inclusive, que perseguiram funcionários. Sim. Então é importante que o funcionário público saiba disso, busque saber, para saber a forma como ele vai ser tratado. Entendi. Então o assédio moral não pode ser permitido. Nós somos parceiros do funcionário público. Essa administração de hoje aceitou passivamente essa lei complementar federal inconstitucional, absurda, que tira vantagens e direitos já adquiridos do funcionário público de Carmo do Rio Claro. Isso é um absurdo. Essa lei é anterior à promulgação e publicação desta lei. Bastasse que a prefeitura compreendesse a importância de ser parceira e caminhar de mãos dadas. O funcionário público, nesse caso, tem uma hipossuficiência, a prefeitura não tem. Ela deveria ter ingressado, pedindo para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Nós sugerimos isso por diversas vezes. Na questão da insalubridade, por exemplo, que foi cortada de forma rápida, de forma desavisada, nós trabalhamos junto ao Executivo de forma concreta para que a solução fosse dada. E foi. Nós precisamos criar, junto ao funcionalismo público municipal de Carmo do Rio Claro, um plano de carreira e crescimento desses funcionários. Os funcionários não podem entrar na prefeitura e 20 anos depois sair com o mesmo cargo, com o mesmo salário, apenas reajustado. Isso é injusto. Isso é desestimulante para o funcionário. E isso a gente precisa ter de uma forma muito clara. Outro assunto que nós precisamos debater claramente. Primeiro, a manutenção dos contratos dos funcionários que não são concursados, que são contratados. Né? Muito está se falando que a atual gestão tem coagido, isso não estou dizendo que tem feito, é o que tem chegado até nós, coagido os funcionários para poder votar, dizendo que é a única forma dos contratos serem mantidos. Isso não é verdade. Nós precisamos sim fazer mais um concurso público. Enquanto isso, esses contratos serão mantidos. Nós precisamos também reduzir os cargos de confiança da prefeitura. Se não me engano, hoje são 46 ou 48. Wilson, ninguém aqui nessa sala, nem ninguém que está me escutando dentro de casa, tem 46 ou 48 pessoas de confiança para poder nomear. E competente, né? Além de ser de confiança, tem que ser de competência. Aí vão chegar outros candidatos e vão falar, mas você votou a favor do aumento dos cargos. Votei. Votei porque o prefeito Leonardo entende que para ele 46 é o que ele precisa. Eu não estou ali para atrapalhar, estou ali para ajudar. Mas eu e o Luciano, a gente consegue fazer com menos. E com muito menos. E mais do que reduzir. Gerar economia para o Não, exato, e mais do que você reduzir. É estabelecer critérios técnicos de nomeação. Vamos parar, gente. Vamos parar de negociar política com cargo público. Negocia na sua empresa, negocia na sua casa, paga do seu bolso. Agora eu não posso chamar você que tem uma família grande, botar você para trabalhar comigo e depois te dar um cargo público. Tá errado. Então, critérios técnicos. Quem entende de saúde está na saúde, quem entende de cultura está na cultura, quem entende de turismo está lá para poder gerar emprego e renda e mais, aproveitar ao máximo o quadro de funcionários públicos municipais para a ocupação desses cargos. Não é isso, parceiro? E lembrando que nada que a gente propor aqui, se não tiver a ajuda do funcionário, não consegue sair do papel. Né? Exatamente. Dependemos 100% deles. Nós queremos ser parceiros dos funcionários públicos de Carmo do Claro. São nossos amigos, eles vão caminhar conosco de mãos dadas. Vamos aproveitar essa oportunidade para desejar um excelente Dia do Funcionário Público para todos aqueles que são o coração e a alma de toda a nossa cidade. No caso de funcionários públicos, no caso de vocês, serão qualificados também para as... Com certeza, às vezes... Exatamente. Exato. O funcionário público tem que ser valorizado também no sentido de ter mais oportunidade de crescimento, de conhecimento, de atualização e dar a eles condição de trabalho. Muito importante. Tá certo.
Vamos lá, então, partindo para o próximo assunto aqui, educação. Educação é um dos temas mais importantes. Infelizmente, nós não somos tão provocados, né, em relação à educação, mas educação é importantíssimo, Wilson. É de lá que as nossas crianças vão para frente. É a base de tudo. Formação profissional. Exatamente, exatamente, né? Nós temos uma zona rural muito grande, como a gente já disse aqui, temos escolas rurais. E o primeiro ponto vai ficar a cargo do Luciano é o ponto da estruturação dos nossos instrumentos escolares, estruturação das nossas escolas. As escolas precisam ser reformadas, precisam ser mantidas. Será feito o mapeamento das escolas? Com certeza, com certeza. Na verdade, mapeamento já há. Né? Mapeamento para saber os problemas que existem. Exatamente. Nós elaboramos um plano de governo, um plano de governo participativo. Não é um plano de governo copia e cola, um plano de governo de quase 100 páginas. Estudado, com dados, com tudo. Eu sou vereador aqui há quase 4 anos, rodei todas essas escolas, rodo todas as escolas. O Luciano foi secretário de infraestrutura por 2 vezes, conhece também. Sim, reformamos bastante escola. Reformou bastante escola, fez projeto de bastante quadra, né? Então, a educação vai receber uma atenção muito especial. Né, assim, eu sou professor também. Lembrando que o Luciano é professor. Né? Lembrando sou da área. Onde a gente vai também, a gente encontra aluno dele, né, com boas lembranças. Né? Então, são 3 pontos que eu considero essenciais, 4 pontos que eu considero essenciais na educação. Primeiro ponto, a estruturação de todos os nossos prédios ligados à escola. Segundo ponto, né, a gente precisa ampliar a qualidade do transporte escolar já fornecido, tá? E precisa ampliar também a quantidade, gerar transporte aos alunos do ensino médio, não custa. Esses alunos do pré, por exemplo, que andam de ônibus, por que as mães não podem acompanhar, por exemplo? É uma segurança maior para essas mães. É verdade. É necessário que isso seja permitido. A administração pública ela tem que ter pulso firme, mas ao mesmo tempo ela tem que ter coração. Porque é gente cuidando de gente. Então, se o seu candidato que você pensa em votar, o candidato que você escuta, não tem bom coração, né, age de uma forma que você não considera coerente, não acredite que ele vai ser diferente na prefeitura. Porque não vai ser. É gente cuidando de gente. Segundo ponto também, terceiro ponto, transporte universitário. Eu estudei aqui no meu primeiro mandato, na Unifenas, através do transporte universitário. Eu sei a importância. E é possível fazer, seja com recursos próprios da prefeitura, seja através de parceria público-privada, seja através de incentivo do governo. O fato é que, se você quiser, faz. E nós vamos fazer o transporte público universitário gratuito para os alunos de Carmo do Rio Claro. E uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer é a criação de uma escola modelo, para que os nossos alunos sejam mais bem preparados para o mercado de trabalho. E aqui a gente está falando, inclusive, da iniciação de uma educação bilíngue. Esse é um projeto nosso. Tá certo, então. João Paulo... Não é isso, professor? Sim, sim. Perfeito. João Paulo e Luciano Tiovico, na questão segurança. Pode falar sobre a segurança, a gente precisa entender também, Wilson, quebrar um paradigma de que segurança é uma obrigação do Estado e do município. Sim. Do Estado e do governo federal. Realmente é o que diz a Constituição, né? Mas a gente não mora no Brasil, a gente não mora em Minas Gerais, a gente mora em Carmo do Rio Claro, a gente mora nos municípios. Sim. É nos municípios onde todos os serviços públicos são prestados, sejam eles eficientes ou deficientes. Então é aqui onde todas as mudanças têm de começar. Então é necessário que o município encare e fale de frente sobre a segurança pública. Nós temos hoje, já em Carmo do Rio Claro, problemas efetivos, reais e concretos na área da segurança pública. Graças a Deus a gente conta com o apoio da Polícia Militar, que eu considero a Polícia Militar de Minas Gerais a melhor Polícia Militar do Brasil. Isso eu não tenho medo de errar quando eu falo isso. Com certeza. Né? Nós contamos com o apoio integral da Polícia Civil, né? E a Prefeitura pode sim ampliar a sua área de atuação e a Prefeitura pode sim melhorar a sua relação com a segurança municipal. Como? Ampliando os contratos, né, de
de manutenção nas atividades da Polícia Civil, da Polícia Militar. Se eu quero a sua ajuda, eu preciso te ajudar, né? E mais, você tirar do papel uma coisa que já foi prometida por vários candidatos anteriormente que ganharam a eleição e não cumpriram, que é a criação da Guarda Municipal. Né? Através da criação da Guarda Municipal, você consegue montar um sistema de monitoramento de câmeras eletrônicas em todo o município, zona rural, a um custo muito baixo para o município, através de parceria com o Fundo Nacional de Segurança, né? Para que essa Guarda Municipal possa monitorar também. Essas criminações estão lá. Tem que manter. Já instalaram uma vez. Inclusive já chegaram a instalar e parece que devolveram. Por que devolveram? Devolveram pagamento. Falta de pagamento. Coisa, né? Mas não tinha quem gerisse. Exatamente. Então a câmera estava lá, não tinha quem olhasse. Exatamente. E a Guarda Municipal também, voltando a falar um pouco de educação muito rapidamente. Não me falha a memória, hoje lá só no portal, eu contei uma vez, não sei se é 6 ou 7 câmeras, só naquela parte do portal lá. Sim, exatamente. Olha que gasto de dinheiro público. E voltando a falar de educação, para que essa Guarda Municipal também possa atuar diretamente nessas escolas defendendo os alunos, né? Com certeza. E também, só para finalizar... Alfenas é feito isso. Alfenas é feito isso. Tem uma Guarda Municipal impressionante. É modelo nosso. Eles ficam na porta das escolas, nas saídas e entradas dos alunos, a proteção ali. Excelente. Aí o traficante não chega. Não chega. É modelo nosso. E outra coisa, que é um compromisso nosso também, a ampliação da rede de vizinhos protegidos. Né? Esse é um projeto de sucesso, né? O João Paulo, lá do bairro Nossa Senhora de Lourdes, é um craque, é um entusiasta, né? E a gente quer contar muito com ele para levar isso aos demais bairros. A começar já pelo Coração Eucarístico, que a gente já tem esse projeto desenvolvido, basta só tirar do papel. Tá certo, então. A questão do artesanato. Muitas famílias que dependem desse artesanato. Quais são os projetos aí de João Paulo e Luciano Tiovico para o incentivo ao artesanato? Falar de artesanato é você falar de cultura, é você falar de turismo, é você falar de geração de emprego e renda. Né? Nós não podemos deixar o nosso artesanato morrer, gente. Sim. Eu lembro, por exemplo, no meu casamento, a quantidade de gente que veio de fora. O pessoal ficou doido com esse artesanato. Então, quer dizer, a gente precisa voltar a ter o artesanato como nossa referência. Investir na manutenção das tradições, na defesa de quem pratica o nosso artesanato e na defesa da não exploração de um produto que é nosso. A gente também precisa ajudar a defender. Olha a gente registrado, claro, né? Olha a gente falando do Sebrae novamente, da importância do Sebrae. Não podemos esquecer da infraestrutura para que esse artesanato ocorra, né? Tivemos visitando uma tecelagem aí, né? Muita reclamação disso. Não tem um lugar específico. A pessoa tem que ficar mudando de ponto. Os vizinhos reclamam do barulho, da poeira, aí ele tem que ficar mudando, é custoso. Falta de um local específico para isso. Exatamente. Quem apoiou mais o artesanato aqui em Carmo do Claro que o Ângelo Leite Pereira? Não tem. Por exemplo, não tem. E foi um dos principais pedidos que ele fez para mim e pro Luciano. Falou, gente, eu tô, né, estamos organizando vocês dois, pega firme com o artesanato, pega firme com o turismo, né? É um entusiasta. É um cara que deixou esse legado pra gente e será feito, você pode ter certeza. Tem tanta coisa bonita no artesanato. Demais. O nosso artesanato é motivo de muito orgulho. Uma coisa que eu sou fã desde quando eu cheguei aqui há quase 27 anos atrás. Você é da onde, Wilson? Alfenas. Alfenas, do lado, é vizinho. Alfenas. Foi o doce que vai com o nome. Elas escrevem o nome do doce. Aquilo é impressionante. Dentro do... Todas as vezes que a gente sai daqui do município, vai para Brasília, Belo Horizonte, a gente leva o artesanato, leva o tear, leva o doce. Tá divulgando, né? Nossa, e o pessoal adora. Tem lugar que, se a gente não levar, nem entra, nem atende mais. Mais um bate-papo aqui na nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos de Cabo do Rio Claro, recebendo hoje João Paulo de Castro Ferreira e Luciano Tiovico, da coligação de mãos dadas com Nossa Gente. Vamos partir para mais temas aqui, meus amigos. O primeiro, esporte. Wilson, mandar um abraço aqui pro meu amigo Tenente Clemente, da gloriosa Polícia Militar, né, de Minas Gerais, a melhor do Brasil. A gente estava falando aqui sobre o tema de segurança e ele mandou uma mensagem aqui. Comandante Afrânio, que é do Carmo do Rio Claro. Gente nossa. Coronel Afrânio, né? Coronel Afrânio, né? Que é daqui. Gente, então são pessoas que merecem. E todo o pelotão da Polícia Militar,
de Carmo do Rio Claro, que faz esse excelente trabalho, que dá a sua vida para poder defender a nossa vida e a vida da nossa família. Verdade. Parceiro, esporte, vamos lá. Bom, nesse período que eu tive à frente da prefeitura, teve algumas obras dentro das que eu fiz para o esporte, né? Vou falar de algumas aqui, mas só para esclarecer, né? Cobertura de 3 quadras, cobrimos a quadra do acampamento, a do São Benedito e a do Rosário, a construção da arquibancada do Rosário, da quadra do Rosário, a construção da arquibancada e vestiário da quadra do Porto, cobertura da quadra das 3 barras, não é? Foram algumas das obras que a gente fez para a área do esporte. Não é? Então, quando a gente fala de esporte, tá ligado também à infraestrutura. Infraestrutura, é verdade, então, né? Não tem como as outras áreas andarem separadas da infraestrutura, né? Ela tem que caminhar junto em todas essas áreas. E mais também, né? Lembrando também que quando eu fui vereador pela primeira vez aqui, no mandato de 2005 a 2008, fui responsável pela verba, através do senador Hélio Costa, para a construção da quadra de esporte da Rua do Porto. Então, aquela quadra lá tem o nosso dedo, tem o nosso esforço, tem a nossa dedicação, né, como forma de agradecimento ao apoio e confiança de toda aquela população. Quando a gente fala em esporte, Wilson... Ele é abrangente, né? A questão do esporte, né? Sim. A gente não pode querer entender o esporte apenas como futebol e mais 2, 3 modalidades. Eu sou apaixonado por futebol, a minha vida inteira frequentei estádios. Quando tem os jogos aqui do Campeonato Municipal, eu vou lá. Gosto demais, sou botafoguense, sofredor. Eu não peguei a época do colégio cheio. Aqui eu também não peguei, mas sou doido pra ver de novo. Eu peguei. Você tá velho, Luciano? O pessoal fala que tem tanto, é por isso. Você pegou mesmo? Quando posto aquelas fotos lá do colégio, meu Deus do céu, muito bacana, né? Tinha transmissão pela rádio, baixar de difusão. Eu tô achando que o Luciano é gato, lembra do Sanderoche? Era gandula. É isso aí. Então, a gente precisa reestruturar o nosso esporte. Sim. A gente precisa pegar o futebol de Carmo do Rio Claro e tirar das linhas do município, tá? O esporte a gente precisa utilizar como principal fonte de transformação social, de interação social, né? Estruturar o nosso futebol novamente para que eu e você possamos conhecer aquela época do colégio cheio, da quadra cheia, porque o Luciano possa lembrar, né, dessa época, né? Eu sou um apoiador. Lazer para as famílias. Exato. Além disso é entretenimento, né? A gente precisa fortalecer, resgatar e fortalecer os nossos campeonatos, tá? Como que a gente faz isso? Estruturando os times, estruturando as entidades esportivas, para que a gente possa ter um campeonato competitivo, legal, gostoso de assistir. Trazer o pessoal da área rural pra cá. E por que eu não vou colocar... A gente fazer um regional também, né? Claro, não. E mais do que regional, por que o nosso campeonato municipal só tem gente daqui de dentro da cidade? Não tem time na Funa? Não tem nos Leandro? Não tem na Santa Luzia? Não tem nas Três Barras? Três Barras tem um projeto lindo do Roberto, de quase 200 crianças. Aqui tem um Dognello de quase também 300 crianças. É o Vila Nova? É o Jogando Junto, é do Vila Nova, né? Então a gente precisa estruturar isso. E a gente precisa entender também que o esporte não é só futebol. A gente precisa diversificar. Falar também sobre artes marciais, sobre atletismo. Quando que você imagina, por exemplo, Wilson, como é que nasce um craque no esporte? Como é que nasce um atleta olímpico? Nasce numa cidade como a nossa. Verdade. Só que se a cidade não incentivar, mas aí não consegue fazer. Consegue fazer. Esses projetos aí tem 4, né? Que estão fora no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. O Luan, se não me engano, estão lá jogando. Mas falando de futebol, né? Porque futebol aqui você tem espaço. Né? Então eu tô matando, às vezes, aqui um celeiro, tô matando um craque numa outra modalidade, porque a gente não incentiva. Mas como é que a prefeitura dá conta disso? Através de parceria, através de relação com o COB, através de boa vontade, através de investimento e atenção, e através de carinho. A gente tem, por exemplo, os praticantes de skatismo. Aqui a gente até teve com eles essa semana. Gente, o que custa você construir uma rampa? Nossa, faz tempo que tem. Faz tempo que tem. Ô, Luciano, você não dá conta de construir uma rampa? Promessa vem de 12 entendeu? Anos claro atrás, que dá. Até hoje a gente tem um pessoal... Ô, Wilson, rapidamente aqui, dá uma média pra mim. Quantos praticantes de cybergame nós temos aqui em Carmo do Rio Claro?
Tenho ideia. Mais de 300. Cybergame. Cybergame é esporte. Hoje é... A gente tem pessoas que disputam nacionais de cybergame aqui. Então a gente tem condição de trazer eventos pra cá, de incentivar nas mais diversas áreas. E falar também, gente, esporte também é turismo. Então também é geração de emprego e também é geração de renda. Meu filho é um cyber, ele joga. Seu filho é um? Dos bons? Tempo passa, né? Tempo passa. Mas meu pai também achava que era bom, tinha ouvido que achava que o Luciano era bom. Eu só escuto os gritos dele. Só escuto os gritos lá no quarto, que é estranho. Tava jogando. Então, quantos anos tem seu filho? 14. Eu não vota. Wilson, então sobre esporte é isso, é a estruturação. É verdade. Tá? Ele é muito amplo, né? Exatamente, ajudar o povo do skate, ajudar o povo do cybergame, arte marcial, futebol, handball, atletismo, handball, peteca, vôlei. É verdade. Basta que você tenha condição. Nós temos uma praça esporte aqui que ela fica só sendo reformada, né? Eu nunca vi reformar tanta coisa igual que a praça esporte. Exatamente. Todo ano eles reformam aqui a praça esporte. E trabalhar de uma forma séria, através da captação, é um sonho antigo da cidade, também é a construção do polo esportivo. Sim. Que muita gente pede. Agora... eu fiz obra e projeto. Sim. Né? Um dos projetos que eu fiz foi de polo esportivo. Tá lá na gaveta até hoje, prontinho, né? Então é só tirar. Né? Porque me diga uma coisa, uma construção do polo esportivo, 2 milhões, 2 milhões e meio, dependendo do polo esportivo, é uma emenda alta para um deputado federal. Nós temos o senador Rodrigo Pacheco junto com a gente. Sim. Né? Então, assim, nós somos uma coligação, nós temos um grupo político montado a favor de Carmo do Rio Claro, que realmente vai conseguir ajudar. A gente realmente vai trabalhar para a população de Carmo do Rio Claro com esse nosso projeto e essas nossas parcerias. A gente tem a questão do voo livre, que também é turismo. É entender o esporte nas suas mais diversas modalidades. Ok, então, partir agora para agricultura. João Paulo e Luciano no Tchau Vivo. Ô Wilson, a agricultura, a agropecuária, né, aqui em Carmo do Rio Claro é a maior geradora de empregos, é a maior geradora de emprego e renda aqui no nosso município. E a gente precisa incentivar. Tá? Como é que você ajuda o produtor rural? Primeiro passo, Luciano, qual é? Estrada, voltamos a falar aqui da nossa infraestrutura. Escoamento de safra, né? Exatamente. O preço sai mais baixo, a condição sai de uma forma melhor. Né? E a gente tem que levar isso. A economia é muito grande na questão das estradas boas. A questão de economia de combustível, economia de pneus, economia de veículos, peças para caminhão. Exatamente. Muito ampla essa questão, né? Exatamente. Estradas rurais boas. Sim. Exatamente. E a gente também precisa falar de um outro ponto muito ligado, que a gente precisa pensar mais à frente. O Luciano fala uma coisa, ele tem toda a razão. O Luciano, a gente precisa entender, a população precisa entender, a própria prefeitura precisa entender que a função da prefeitura não é só tapar buraco. A prefeitura ela tem que investir em outras áreas, ela tem que pensar grande. A gente precisa pensar a cidade longe. Na área da infraestrutura, por exemplo, quando a gente fala em pensar a cidade grande, a gente está falando no asfaltamento da estrada boiadeira, que tem diretamente a ver com o escoamento da produção, no asfaltamento do 1º quilômetro da estrada Carmo-Itaci, que está diretamente ligado com o escoamento da produção e melhoria quase que integral do problema respiratório dos moradores da Jacuba, de criança, idosos, que fica com aquela poeirada dentro de casa. É você pensar a estrutura como um todo, pensar grande. E quando a gente fala em agropecuária também, a gente precisa pensar lá na frente e voltar naquilo que eu falei em relação à educação, de escolas bilíngues, escolas que te ensinam idiomas. A indústria que gera a maior tecnologia do mundo é a agropecuária. Daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos, se as pessoas não se alfabetizarem e não se alfabetizarem pelo menos um pouco no outro idioma, elas sequer conseguem emprego na área da agropecuária. Então, isso é necessário pensar grande, incentivar o produtor rural, fortalecer os sindicatos, aumentar as ações na área da Emater, né? Pegar junto, pegar firme,
pegar no chifre com quem gera emprego e renda aqui no município, seja de que área for, fortalecer e jogar junto. Hoje forte também, não podemos esquecer a agricultura familiar, né? Com certeza, essa feirinha de domingo é espetacular. Tem um projeto, eu trabalhei uma época na prefeitura de Guapé. Sim. Certo? Lá tem um projeto que chama Barriga Cheia. É excelente, né? Da agricultura familiar. Então essa agricultura familiar precisa abastecer as escolas do município. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tá muito bem estruturado. Esse projeto Barriga Cheia, Luciano, o Zé Rogério Lara, que foi prefeito de Guapé, mandar um abraço para ele aqui, um amigo muito querido, uma referência política, ética, moral aqui de toda a nossa região, me apresentou esse projeto. Eu apresentei esse projeto aqui na Câmara do Carmo do Claro, ele está aprovado e não foi promulgado pela prefeitura. Eu fiz apenas uma adaptação. Tá aí, mais uma vantagem ao funcionário público, né? De que o funcionário público teria um vale por mês para poder consumir na feirinha de agricultura familiar. Ou seja, é um incentivo para o funcionário público e um incentivo também para a feirinha que tanto precisa. Tá certo. A agricultura familiar é importante. Sim. Isso aí. E está crescendo em Câmara do Rio. Parabéns a todos os agricultores aqui do nosso município. Saúde. Saúde é sempre um tema extremamente delicado, né? Nós entendemos que a saúde precisa se tornar uma referência regional, tá? É essa a nossa ideia. Nós precisamos trabalhar principalmente a humanização do atendimento da saúde. A gente precisa quebrar esse paradigma, Wilson, que um sujeito que é atendido pelo sistema SUS, ele pode ser atendido de qualquer forma. Sim. Não pode. É o ser humano. É o ser humano. Como nós já falamos aqui, é gente cuidando de gente. Porque quando você vai a um médico particular, ele não te atende de qualquer forma, porque você paga. Mas no SUS ele também paga. Você paga em forma de imposto. Você pode meter a mão no bolso ali e tirar. Mas você já pagou, inclusive, antecipadamente essa consulta. Inclusive, esse cidadão que paga esse médico, também paga o meu salário, o salário do Luciano. Nós somos empregados de vocês. E quem emprega tem que cobrar, né? Então, a humanização do atendimento da saúde, tá? Principalmente a ampliação da área de cobertura dos nossos ESFs. Hoje nós temos 4. O ideal para nossa cidade seria de 7 a 8, porque cada ESF tem uma capacidade de cobertura de 2.750 pessoas. Tá? Começar ainda nos 2 primeiros meses de governo, compromisso com a implementação do PSF, do ESF, da Rua do Porto, que foi prometido e não foi cumprido. Tá. Né? E também trabalhar a saúde da nossa zona rural, tá? Com equipes médicas móveis para atender toda a nossa malha rural. Uma parceria grande com o hospital, melhoria na relação do hospital. Ainda no meu primeiro mandato, eu também fui responsável pela construção da lavanderia do hospital, através do deputado federal Zé Fernando, também uma emenda dele. Então, é melhorar a relação entre prefeitura e hospital, né? Acabar com algumas divergências que existem, trabalhar melhor, para a gente poder criar aqui também centros de referência, diminuir o sofrimento da nossa população que precisa sair daqui para fazer exames, consultas, cirurgias, né? Fazendo aqui é mais seguro, é mais confortável, é menos gasto para o município, né? Então é esse o nosso norte na área da saúde. Tá certo, então. Pra gente finalizar aqui, então, agradecimentos aí a João Paulo de Castro Ferreira, agradecimento a Luciano de Tião Vico e desejamos boa sorte. Fica os microfones da Rádio Onda Sul para as considerações finais dos candidatos. Wilson, bem rapidamente, então, agradecer primeiramente a parceria do meu amigo Luciano, tem me dado muita tranquilidade, tem sido um porto seguro nessa eleição e assim será na nossa gestão. Porque a gente vê que são vice-prefeitos que são ausentes, que brigam com o prefeito, isso inclusive nos questionaram essa semana. O Tião Vico foi vice-prefeito 2 vezes. Ele brigou com alguém? Nossa. Não brigou. Ele é ninguém, acho que nunca brigou com o Tião Vico. Então o Luciano tem essa mesma índole. Isso aqui é uma coligação de trabalho. É a gente trabalhando para a nossa população. Sim. A gente não tem a menor vergonha de explicar como começou a nossa aliança, por que começou a aliança e aonde vai terminar essa aliança. A gente combina tanto que ele fala muito, eu não sobra nem espaço. Acompanha o programa eleitoral para você ver quem está falando mais. Nas redes sociais também encontra tudo, João Paulo, os projetos. Tudo. Para quem possa
para quem tem interesse, por convidar o eleitor para poder acessar nossas redes sociais, acompanhar nosso trabalho. Vocês vão receber nas casas de vocês o nosso plano de governo já a partir da próxima semana. Um plano de governo elaborado para você, cidadã e cidadão carmelitano. É isso, parceiro? Isso. Agradecer, Wilson. Muito obrigado. Um prazer. Excelente aqui com vocês. Espero ter atendido aos anseios de toda a população de Carmo do Rio Claro e agradecer a abertura do espaço e parabenizar, né, pela atitude democrática do Grupo Onda Sul, o maior grupo de comunicação do sul de Minas, o grupo que tem como o seu diretor o presidente da AMIRT, uma das entidades mais respeitadas do Brasil, né? Esse é motivo de muito orgulho para Carmo do Rio Claro, por mais grupos como a Onda Sul aqui em Carmo do Rio Claro. Ok, hoje recebemos então João Paulo de Castro Ferreira com o Luciano Tiovico na coligação de mãos dadas com nossa gente. A Fundação Onda Sul deseja então boa sorte para os candidatos aí nessa empreitada. Vai falar o número? Pode. Então, por favor, né, para todos vocês que estão nos ouvindo, no dia 15 de novembro, que número é, Luciano? 25. É 25. Ok. Tá. Grande abraço. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente.